Pessoal, a gente voltou aqui só para o Vandré concluir a resposta. É isso aí, Vandré. Aqui o Instagram derruba a gente mesmo. Deu uma hora, Nossa. ele joga a gente pro buraco. Só esperar a galera voltar e aí você conclui a resposta. Pessoal que está Beleza. chegando aí, tá? Pessoal, a gente tá, vamos terminar a live. O professor André vai escolher mais uma ou duas perguntas no máximo para ele responder, tá? A live mesmo, ela ficou gravada, ok? Então depois quem não acessou tem 24 horas para acessar a live. Ah, tem outra pergunta muito interessante sobre metformina aqui, depois eu falo também. Mas a questão hipertrofia sarcoplasmática, muito legal também responder sobre isso. Então, só a questão para terminar, a questão da ibuprofeno. Então, a gente já sabe, repetindo, COX-2, que é realmente importante para o processo inflamatório, a COX-2 é expressada no músculo, não é só em células imunes, ela também é expressada no músculo, e esses anti-inflamatórios podem sim ser pegos pelo músculo e podem inibir COX-2 no músculo, assim como também ocorre, claro, fora do músculo, em sistemas das células imunes, mas esse ibuprofeno vai acabar inibindo a síntese de prostaglandinas, vai acabar inibindo o aumento de prostaglandinas induzidos pela contração muscular, e esses receptores de prostanoides que a gente tem no músculo vai ser a ligação com prostaglandinas, claro, né, com a inibição vai ser menor. E isso vai diminuir, a gente mostrou isso, acho que foi em 2014, a gente mostrou que ibuprofeno diminui uma cascata de reação tipo tanto a mTOR quanto a ERK, tudo isso está diminuído com ingestão de ibuprofeno pós-treino. Então, a mesma coisa que acontece com a imersão de água fria. Não se deve usar ibuprofeno para dor muscular. Claro, eu estou falando aqui na questão fisiológica, não patológica, se está com uma dor absurda, mas daí, claro, vai no médico, falar com o médico, né? Mas ingerir ibuprofeno ou anti-inflamatórios para diminuir a dor, isso vai acabar influenciando na adaptação muscular, com absoluta certeza. Isso já se conhece bastante. Só existe talvez um caso em que os anti-inflamatórios têm se mostrado positivo, que é nos idosos. Mas aí é por outra questão, porque o idoso tem uma que a gente chama de low grade inflammation. Aí você tem uma inflamação crônica de nível baixo que é persistente no nível basal. Aí nesses casos, mas só no caso do idoso, parece que os anti-inflamatórios têm um efeito benéfico, porque ele diminui a inflamação, essa inflamação de low grade, não sei como se fala, mas é uma inflamação de low grade, e aí isso teria um efeito benéfico, mas é só nesse caso, só no caso dos idosos. Em indivíduos saudáveis, em indivíduos que fazem treinamento de força, se não for por questão médica, Sim. totalmente desaconselhável o uso de inflamatórios. Totalmente, com certeza. Legal. Quer escolher mais uma aí? Eu vi uma pergunta de metformina. Metformina é interessante também. Muita gente tem usado, principalmente bodybuilders usam porque eles têm a ideia deles é que a metformina aumentaria a sensibilidade à insulina. E isso, então, em conjunto com outros medicamentos, formas farmacológicas, a metformina seria benéfica para a hipertrofia. Entretanto, o que tem se descoberto nos últimos anos, eu acho que nos últimos 10 anos, inclusive um estudo aqui publicado no laboratório daqui, é que a metformina ela acaba influenciando negativamente as respostas ao treinamento. Então, a metformina ela tem um efeito benéfico em quem como se fala, sedentário. O indivíduo sedentário, o diabético sedentário, ele tem benefícios com a metformina, sem dúvida nenhuma, já se Sim. conhece na literatura. O problema é que o mecanismo que com que ela tem benefícios para o indivíduo é muito semelhante, talvez, com os mecanismos do exercício. E aí esses mecanismos parecem que acabam se anulando. Então se descobriu alguns anos atrás, que a metformina, em conjunto com o exercício aeróbico, a ideia seria que eles seriam potencializados, mas não. Ele não potencializa, ele acaba fazendo, ele anula, praticamente anula os efeitos, praticamente. Então, se o indivíduo realiza atividade física ou realiza exercício físico, é contraindicado o uso de metformina. Então, um diabético que talvez utilize metformina e seja sedentário, ok, continue na metformina. Mas se ele passa a fazer exercícios físicos,
e consegue regular a glicemia Sim. via exercício físico, talvez seria adequado ele rever o uso da metformina e ver se não existem outros medicamentos que ele possa tomar, porque a metformina em conjunto com o exercício não é tão boa. E mais recentemente agora, a ideia também é que ele influencia negativamente com as respostas do treinamento de força. E com o treinamento de força é muito parecido, ele bloqueia ou diminui os ganhos de força e os ganhos de massa muscular com o treinamento de força. Então, os bodybuilders que estão tomando metformina por algum motivo, totalmente desaconselhável. Totalmente desaconselhável. Legal. Eu não sei por que eles fazem isso, mas eles têm feito. Pessoal, tá, pode escolher a última aí, vai lá, manda bala. Então, a última é que falando sobre hipertrofia sarcoplasmática. Isso. Essa aí é uma ideia muito antiga, é uma ideia muito antiga de que o músculo hipertrofia por questão, digamos assim, o músculo, a gente tem um músculo e o músculo tem questões, o sarcoplasma e as miofibrilas. E, claro, o que é o músculo? O músculo é basicamente uma fibra muscular compacta de miofibrilas. E se tinha a ideia que a gente consegue hipertrofiar por questões sarcoplasmáticas, ou seja, o volume do líquido ou do todo o plasma que tem dentro da célula aumentaria, e não as miofibrilas. E isso tem, por vários motivos, eu acredito que as pessoas vieram com essa ideia. Uma delas é principalmente porque tem o edema muscular, por exemplo. Faz o treinamento, o músculo causa o edema, ele fica inchado. Isso seria, talvez, por algum motivo, as pessoas associaram isso com hipertrofia sarcoplasmática. Mas as evidências que demonstram que a hipertrofia aumenta por vias sarcoplasmáticas e não por vias miofibrilares são evidências muito fracas, extremamente fracas. Só tem duas, né? E são evidências muito são fraquíssimas, são análises muito indiretas, existe muito trabalho feito nos anos 80, nos anos 90, que demonstram que a hipertrofia muscular se deve ao aumento de miofibrilas, aumento das células que realmente compõem o músculo, que são as miosinas, actinas, etc., e que isso é que leva ao crescimento muscular. Esse aumento sarcoplasmático, esse aumento da hipertrofia sarcoplasmática, a hipertrofia miofibrilar, é uma ideia que por algum motivo, tem pego algumas pessoas, as pessoas acreditam que isso é um fato científico, mas não tem, são evidências muito fracas para deduzir ou para indicar que isso realmente acontece. Eu ainda acredito. E mesmo se existir, mesmo se houver um aumento sarcoplasmático, muito provavelmente ele é temporário. Uma célula muscular que evoluiu durante milhões de anos para ser compacto, tem um aumento sarcoplasmático e ficar por isso mesmo, e a célula simplesmente mas não ter uma adaptação para isso me soa muito estranho. E as evidências que apontam para a existência da hipertrofia sarcoplasmática são evidências muitíssimo fracas para desfazer todo o conhecimento que a gente tem sobre fisiologia muscular. São pessoas ou são grupos que estão tentando demonstrar essa ideia, mas que ainda precisam ter evidências robustas, evidências mais fortes para que realmente a gente consiga replicar esses achados e principalmente desfazer o conhecimento fisiológico que a gente já tem. Por enquanto, faço parte daqueles cientistas que acreditam que a hipertrofia, não existe essa dicotomia hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar. Ela é uma hipertrofia pronta, é a hipertrofia da célula muscular, da miofibrila e do aumento delas, ou aumento do número delas, e pronto, é isso que acontece. Eu só vou ser parte dos que acreditam nessa questão da hipertrofia sarcoplasmática quando a gente tiver evidências robustas, evidências que a gente possa olhar e dizer, não, realmente acontece. Até agora, o que eu tenho visto são artigos de métodos indiretos e possivelmente que necessitam de replicação para demonstrar que isso acontece de fato. Por enquanto, eu, pelo menos, não estou convencido e acredito que se mais evidências aparecerem, aí ok, mas por enquanto são evidências fraquíssimas e que precisa ser replicado e preferencialmente com métodos mais fidedignos e mais diretos para induzir ou para demonstrar que de fato existe hipertrofia sarcoplasmática. Vou até trocar uma figurinha contigo em relação à hipertrofia sarcoplasmática. A gente até conversou sobre isso, né? Pelo WhatsApp, eu não lembro por onde que a gente conversou. Mas os dois artigos que saíram mais recentes, né? Até usou algumas técnicas de biologia molecular. Eu até assim assustei, falei, pô,
usou algumas técnicas, mas tem limitação metodológica, como você falou, principalmente no período de tempo, né? Se eu não me engano, foram 3 semanas ou 4 semanas, então foi um período curto Sim. de tempo do treinamento. E assim, eu sempre me pergunto, né, assim, se hipertrofia, né, se aumenta, né, o número de o tamanho da fibra muscular, teoricamente ela vai criar um mecanismo dentro da célula para aumentar a quantidade, o sarcoplasma indiretamente, né? E também vai aumentar, por exemplo, o conteúdo de glicogênio e tudo mais. E para demonstrar, de fato, a hipertrofia sarcoplasmática, eu acho um pouco complicado, porque o tamanho, né, da fibra vai ter que continuar o mesmo, e vai ter que aumentar, por exemplo, só o volume de água, só o volume de glicogênio. Então, eu acho assim, a técnica vai ser muito difícil. Uma vez eu estava Sim. pensando, André, por exemplo, creatina, né? O pessoal fala, creatina ela aumenta, né, a retenção hídrica dentro do músculo, retenção hídrica, né, dentro do músculo. E aí eu falei assim, será que o que faz, né, estimular, né, a hipertrofia, né, é a creatina, Sim, sim. a água que está chegando dentro do músculo, né, porque você gera ali uma tensão no Sim. citoesqueleto da célula. E aí, assim, eu sempre estava pensando assim, como que você vai isolar esse efeito, né? Porque ali é um efeito, Sim. são duas coisas que estão entrando, é a água e a creatina, né? Exato. Então, é uma coisa que eu ainda penso. E depois teve o último trabalho, que foi agora, acho que foi 2020. O último trabalho agora que saiu, em 2020, que um problema deles foi na estatística, né? Eles falaram que fizeram um teste de correlação, mas fizeram uma associação. Então, assim, aí pegaram e falaram, até colocaram, acho que no título, um título meio jornalístico, que é logo após você treina, você se vê no espelho, né, e é o seu futuro, né? Sério, eu não vi, acho que eu não vi esse artigo. Depois Nossa. eu te mando esse paper. Manda, por E aí, favor. assim, o cara errou no próprio tratamento estatístico. Então, pessoal que Sim. está assistindo tem que tomar um pouco de cuidado com o que o André falou, com a metodologia do estudo, tá? Com a análise, né, de dados, que é o tratamento estatístico, para vocês, de fato, chegarem a obter resultados que são fidedignos e que vocês possam reproduzir aí na academia, na prescrição do treino de vocês. Vandré, a gente vai finalizar aqui, eu quero agradecer. Pessoal que está aí, tira uma foto, um print, tá? Um print meu do Vandré, que eu quero que vocês aí compartilhem, tá? Eu vou mostrar aqui meu livro, tá? De bioquímica, de biologia molecular aplicada ao exercício. André, quando que você vem no Brasil? Quero saber isso, que aí eu vou te dar de presente. Eu não quero te dar e-book, eu quero te dar o livro impresso, mas só o dia que você vier no Brasil, porque correr daqui para os Estados Unidos vai ser uma fortuna, Que tá? isso. Ótimo, obrigado, Ricardo. Ó, pessoal, tira um print aí, tá? Marca o professor André e marca aqui o MBE Brasil, tá? Eu agradeço muito, professor, o aceite aí por participar Que isso. da live aqui. Pode ter certeza, os meus seguidores, as pessoas que me conhecem, sempre pediam, traz o professor André. Eu falei, ó, não é muito fácil, não. A gente tentou, né, no início do ano, e aí, acho que com esse caos aí da quarentena, você teve um tempinho maior para Verdade. colaborar com a gente aqui. Professor André, mais uma vez, Que fico isso. feliz, agradeço pelo seu tempo, pela sua dedicação, a aula que você deu aqui para a gente. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com você em 2017, a gente estava falando sobre pesquisa, e hoje um tema mais prático. Mais uma vez, muito obrigado, pode contar comigo sempre, e deixa Valeu. suas últimas palavras aí para agradecer aí o pessoal. Não, só agradecer mesmo, porque eu não tenho feito muita live, ó, praticamente, acho que essa é a primeira que eu faço desde alguns anos já, e quero te agradecer pelo convite e talvez fazer mais algumas dessas aí, porque é legal conversar, principalmente devolver, porque eu acredito talvez que é importante a gente devolver para a comunidade, né, o que a gente aprendeu. Então, como eu me formei em universidade pública, na URGS, fiz mestrado em universidade pública, o meu mestrado foi na própria URGS, é importante que a gente devolva para a comunidade, né, que a gente utilizou dos recursos públicos para se formar, é importante que a gente retorne para
para a comunidade, né, o que a gente aprendeu, que a gente não mantenha só para nós, né, o conhecimento, e que a gente possa divulgar com as pessoas. É importante fazer isso, sim. Então, eu pretendo, se possível, claro, se me convidarem, fazer mais vezes, porque é importante a gente divulgar a ciência. Cada vez mais, eu acho, nesse mundo que a gente vive de anti-ciência, né, é importante a gente falar um pouco de ciência para as pessoas, e a importância dela não só para a vida em geral, né? Não só para nós, mas a gente apreciar a ciência. Então é importante que a gente fale, converse e discuta de diversas formas. Que nem eu quero reforçar o que eu já falei no início. Mesmo entendendo os mecanismos de hipertrofia, a gente quer entender, na verdade, também contribuir para a melhora de pessoas que vivem em condições hospitalares, estão em questões de desuso, né? Essas pessoas não podem se mexer, estão em hospitais, estão acamadas ou condições de perda de sarcopenia, diversas doenças. A gente quer entender como funciona a regulação de massa muscular para que a gente possa prevenir ou, de alguma forma, identificar treinamentos. Isso é uma coisa que a gente fala muito pouco, mas que a gente tem que entender. Os bodybuilders e as pessoas que fazem treinamento, a gente não conhece muito ainda a resposta anabólica que elas geram. E é importante que a gente estude essa população para que a gente possa entender quais são os mecanismos que eles utilizam para promover a massa muscular, e talvez um dia a gente possa usar esses mecanismos na área clínica. Isso é muito interessante, que a gente... É importante a gente trazer os bodybuilders, trazer os powerlifters, todos esses indivíduos que treinam pesado e que levam a massa muscular a níveis, patamares absurdos, que a gente traga essas pessoas para a ciência. Porque eles vão ser muito importantes para a gente conseguir identificar um dia quais são os mecanismos de aumento de massa muscular, e que a gente possa, talvez, um dia descobrir quais são eles e utilizar eles para a clínica. Talvez, essa é uma questão que a gente fala muito pouco, mas que talvez seja importante. Trazer esses indivíduos para perto da ciência. Eu gostaria demais de ter o apoio ou o interesse desses indivíduos, dos caras que realmente estão na ponta fazendo treinamento de força, que eles não se ofereçam, mas que eles acreditem em nós, cientistas, para que a gente possa estudar eles e talvez um dia eles servirem como... eles ajudarem a comunidade para a gente poder oferecer medicamentos, talvez, quem sabe, para diminuir a perda de massa muscular em pessoas sarcopênicas. Essas pessoas vão ser importantes. E é importante que a gente traga elas para perto da gente para a ciência. Então, eu espero que, principalmente as pessoas que treinam pesado, que estão escutando essa live, que elas entendam que a ciência está aqui para... Não escutem aqueles indivíduos que acham que bodybuilders e powerlifters, etc., não são importantes, relevantes para a ciência, ou que tem essa dicotomia entre ciência e powerlifters. Não é para ter. A gente está nessa junto e a gente tem que se ajudar. Que ambos vão se beneficiar se a gente se ajudar. Tanto eles treinando pesado e a gente estudando eles, como um dia, quem sabe, a gente podendo ofertar melhores técnicas ou treinamentos ou estratégias melhores para otimizar o ganho de massa muscular. Tanto para eles de volta, quanto para pessoas que estão acamadas, sarcopênicas, caquexia, pessoas com câncer caquexia. Ambos se beneficiam nessa relação. Então, gostaria de pedir para os bodybuilders da vida não desistir dos cientistas e dos cientistas não desistirem dos bodybuilders, que a gente tem o benefício mútuo, com certeza. Ô André, enquanto você estava falando, eu estava lendo aí que o pessoal falou, a live, né, ela foi fantástica, né, hoje é domingo, então assim, não estamos concorrendo com fantástico, ela foi fantástica. Você falou com uma maestria, como sempre, né, desde aquela primeira live nossa em 2017. Pode ter certeza que você já está colaborando com as pessoas que seguem aqui, que são estudantes de educação física, recém-formados em educação física. Aqui a gente também tem mestrando, doutorando, doutores em educação física assistindo. Então, eu tenho certeza que você, mais uma vez, colaborou com esses profissionais. E já que você falou, né, que tem vontade de fazer mais live, vou te fazer um convite. O que você acha da gente lançar um programa que uma vez por mês a gente fazer uma live junto? Pode ser, pode ser. Você escolhe o dia e aí a gente faz uma live. Isso.
Você escolhe uma vez por mês, a gente faz uma live junto, você escolhe o tema e a gente divulga aqui para o pessoal. Então, mais uma vez, brigadão. Pessoal, não esquece de marcar o professor Vandré, compartilhar nos stories de vocês, marcar o Vandré e seguir o MBE Brasil, seguir o professor Vandré também. E talvez, né, o André vai me responder depois, a gente vai lançar essa sessão em uma vez por mês com o professor Vandré, quebrando mitos da hipertrofia, do treinamento, tá, e da biologia molecular. Valeu, galera. Um abraço, uma boa noite, André. Muito obrigado mais uma vez. Cuide-se, você e sua família, tudo de bom, feliz Páscoa, saúde, paz. Que Deus abençoe vocês aí. Um abraço, pessoal. Valeu, André. Tchau.